Fala, rapaziada. Voltando aqui só para dizer uma coisinha para vocês. Vejam vocês, eu estava aqui no 10 minutos, o tempo todo tentando fazer um trade antecipado por causa do contexto, né? Ok? Por causa do contexto. Aqui do 10, tentando comprar uma antecipação, ver se ele ia fazer tal, tal, tal. Porque eu estava no contexto. E eu sempre dizia, no vídeo de hoje do pregão, não, tenho que esperar romper para depois tentar fazer a venda. Sempre ia falando isso, por causa do contexto do maior. Aí o 10 faz o rompimento. Ele cria um novo movimento. Mas eu, porque eu já sou mais tarimbado um pouquinho, eu entrei na continuidade do movimento, como eu mostrei aqui para vocês, na hora que eu entrei, né? Na tendência que eu entrei aqui, depois que fechou 5 aqui, do 10, ó. Nós entramos na fibra que tinha que entrar. Perfeita, tudo certo. Olha aqui, ó. Esse é o movimento desta falha que queria levar o preço para baixo. Então, eu entrei. Porque eu sei que o stop é aqui, pessoal. Não tem outro caminho. O stop é aí. Porque o Premissas diz: este é o movimento que quer levar o preço para baixo. Este é o pullback inicial. Se ele não romper ou se ele falhar, ele retrai o preço. E eu sei disso. Então, eu tentei. E deu certo, o preço deslizou, pagou minha meta, tudo bem. Mas quando eu digo que você não precisa ficar tentando pegar a retração, pegar, você não precisa disso. Porque em algum momento o preço vai te dar uma entrada perfeita pelo premissa. Por exemplo, aqui. Ah, Nando, ele rompeu, não fez a retração para mim entrar aqui. E continuou caindo, continuou caindo, continuou caindo. Quando ele fechou, o candle do 120 estava nesse 12 aqui, nesse 12. Aí você olha para o 120 e vê que ele rompe, cria uma nova tendência. Percebe que a razão está rompida e tem uma nova tendência. Então ele rompeu, ele quebrou essa estrutura. Agora é outra, ó. Agora é outra. Pois é. Aí você corre no 60 e vê o quê? A confirmação. E você está numa tendência de baixo do 10. E aqui acontece o trade perfeito. Perfeito, perfeito. Vem na razão. Vem no ponto correto para você fazer a sua venda, porque é a razão. E aí, quando o preço chega na razão, o Premissas diz: você pode antecipar aí de forma conservadora. Olha só, porque as minhas antecipações aqui nessa comprada aqui não eram conservadoras, eram compras de contexto apenas. Eu não sei se o preço ia parar aqui, eu não sabia que o preço ia. Eu poderia retrair como poderia romper. Então eu estava só tentando, mas para mim fazer isso, eu tenho que achar o ponto exato da entrada e quando entrar eu não posso tomar stop grande. Não é um stop de 10 minutos. Não é um stop que você vai esperar o minuto inverter, confirmar para depois sair do trade. Não é esse tipo de trade. É o trade de antecipação de um minuto. É apenas você enxergar uma falha do premissas e o movimento micro. É isso que você está fazendo. E aí você chega lá, né? Você chega lá aqui. O preço chega no ponto de venda do 10, no extremo, depois do 120 falhar e o 60 confirmar. Então eu já tenho a descida, eu já tenho a informação, eu já tenho a probabilidade da direção do preço. E eu estou a favor dela na própria FIBO do 10. E ele não pode, aqui ele não pode inverter. É daqui que ele tem que cair, porque ele está a favor. Não é isso que o premissa fala? Pois é. E aí, lá nesse premissa, lá no ponto de entrada, que é os tempos de refino, que é o 3 e 1 minuto, o 3 e 1 minuto, que nós temos a nossa entrada. Olha lá, a nossa entrada.
Perfeita, perfeita. Não tenho o que fazer. Olha aqui, um arroz com feijão no 3. Meu Deus do céu. O arroz com feijão no 3, que é a melhor falha que nós temos. Aí você pega o arroz com feijão no 3, corre por 1 minuto. Você tem a tendência de alta, então você tem ponto de quê? De falha. Você tem ponto de falha, não tem ponto de venda, tem ponto de falha. É onde ele tem que falhar. Então você já tem o refino aqui, já tem o ponto da falha aqui. Olha que maravilha, que coisa perfeita. E não bastasse isso, se você não tentou a antecipação, quando fecha o 14, aí acontece o trade perfeito. Como assim perfeito, não? O trade conservador do 10. Aquele um que você não precisa antecipar, você não precisa é, correr um risco se você não está preparado mentalmente ainda. Então você enxerga onde a falha dos 5 minutos aqui. O mesmo jeito. Olha a razão aqui, ó. Olha a tendência de baixa e a razão. Olha quando fecha o 28. Rompeu, confirmou, cara. É venda. Ah, Nando, mas ele não foi retrair. Não foi retrair porque ele tem ponto de falha, ele não tem ponto de entrada. É aqui que ele falhou, então é ponto de falha. Entenderam? E aí, pessoal, percebam, eu já estou com a cabeça formada para isso. Porque eu que criei essa questão, premissas, da razão, essas coisas. Criei não, né? Eu que estatisticamente descobri que aqui é o melhor ponto, que nesse cara é o ponto da falha, né? Que nesse cara é a razão, é o ponto da falha, que nesse cara é a razão, é o ponto da falha, porque se ele devolve aqui já não é a falha. Isso aí não é uma descoberta de não sei o quê, de livro, não é nada disso, é estatística, pessoal. É você pegar uma fibra, pegar duas, pegar três, pegar 100, pegar 500 fibras e fazer a leitura, fazer o estudo e ver que sempre quando acontece aquilo, ele vai ali ao ponto realmente que você tem que entrar. Entendeu? É ali que você tem que entrar. É ali que acontecem as falhas, na maioria das vezes. É ali que o preço vai testar, na maioria das vezes. Vai ter dias que não vai acontecer? Vai. Vai ter dias que você vai ficar de fora porque o preço não voltou? Vai. Vai ter dia? Vai. O preço caiu tudo isso aqui, eu não consegui fazer trade. Eu só estava tentando comprar a antecipação do pullback, só isso. Porque eu estava com a leitura da alta aqui ainda. Ó. Como ontem também, a mesma coisa. Eu mesmo fui enviesado na compra por causa da pré-análise, porque o 120 não tinha fechado ainda. Mesmo assim, obedecendo às regras do premissas, eu consigo fazer os trades corretos, no ponto certo. Por isso que eu não tomei stop nas tentativas. Por quê? Porque eu comprava do jeito certo. Eu pegava as regras do premissas do jeito certo, da maneira correta, no ponto correto. Tá bem? Então, pessoal, mais do que eu estar aqui mostrando o que eu comprei, aonde eu saí, o que, que aconteceu, mais do que isso, pessoal, o que importa nesses vídeos, quando você fica narrando o mercado, é o quê? É o pensamento do premissas, é o hábito, pessoal. É o conceito brotando na tua mente, você se mantendo fiel à maneira de operar. Eu não sei se essa minha maneira é a melhor do que outra por aí. Deve ter muita gente muito mais competente do que eu sei que tem. Mas, cara, se você opta pelo premissas, é assim que você tem que pensar. E se você opta por outro operacional, é daquela maneira que você tem que pensar e você tem que viver ela o tempo inteiro. Entendeu? Tem que viver o tempo inteiro. Tá certo? Então é isso, pessoal. Então, não precisa, quando você está em fase de aprendizado, fazer o que eu fiz. Tentei 2 trades e não consegui. O preço foi e me tirou, foi e me tirou. Aliás, 3 vezes eu comprei. Por quê? Porque eu estava num contexto, eu não tinha ainda a falha confirmada do premissas para entrar. Eu estava apenas num contexto de compra da FIBO que me norteia. Agora o que me norteia é esta.
Porque o 120 nos norteia, é ele que nos diz para onde o preço tende a ir. Tá bem? Então, aqui acontece o tradicional, aquilo que você não se estressa na hora de fazer o trade, que é mais simples, que é mais assertivo, que te dá mais pontos de entrada, mais tranquilidade para você enxergar o ponto de saída, entendeu? É onde você pode se utilizar de um stop mais tranquilo, não aquele stop justo que a gente faz pelo 1 minuto. Aqui você vende um movimento, você vende uma falha, você vende uma confirmação e você vende aqui no minuto uma falha, um ponto de falha. É isso que você vende. Porque a tendência do minuto era de alta. Então você vende um ponto de falha no 1 minuto. No 3 minutos já tinha falha consolidada aqui, ó, de retina. Tudo perfeito. Tá certo? E aí você fica olhando aqui o preço trabalhando, ó. Você fica olhando o preço trabalhando aqui, ó. Olha aqui. A razão, a devolução da razão. Olha aqui no 44, a inversão, a confirmação da inversão, aqui. Olha a entrada. Deixa eu ver se inverteu ali, eu estava olhando agora, nem sei, botar uma linha mais próxima aqui. Olha aí. Olha aí. A inversão no 44. Para o preço subir. Olha a entrada no minuto. Vamos ver. Aonde foi a entrada no minuto, Nando? Olha aqui, a tendência de alta. Olha o ponto da entrada do minuto. Olha aqui, pessoal, se isso aqui não é uma perfeição. Ah, Nando, mas foi no candle 22, então era no 220. Aqui que você tinha que entrar. Ok, ok. Então você vai entrar aqui. Pronto, entrou. Houve a falha, a confirmação, o preço vai subir. Entenderam? O que que você precisa? Aqui é um trade de 10 minutos. O alvo é aqui, ó, exatamente onde ele está. Você sabe aonde é, cara. Você sabe aonde é o primeiro alvo. Esse movimento aqui, pequenininho, ele tem que falhar para o preço subir. Então, quando você compra, tu tem um alvo. Toda falha vai te gerar um alvo. Tá certo? Aí, ó. Deu 200 pontos um alvo desse daí. Tá ruim? Tá difícil? É assim? Não é? O que é? O que é bom para você? Mas o que que eu quero dizer? Quando você está consistente, dominando um operacional, você tenta fazer esse tipo de contexto, operações de contexto. Quando você não está ainda, que você está se firmando no mercado, faça apenas esses tipos de trades aqui, ó. Como aconteceu aqui. A venda. Esta aqui também é do 10 minutos. Qual que era o problema? Qual o defeito dessa venda aqui? Eu estava no 100% da fibra, estava num contexto de alta ainda do 120, de fim de feira, quer dizer, no 100% já do pagamento da fibra. Então era um contexto ruim. Eu tinha que esperar o rompimento para tentar a venda. Foi o que eu fiz. Rompeu, aí eu fui lá no minuto e tentei fazer a antecipação, porque aqui, se um minuto falha ali e me estopa, naquela hora que me deu a meta, o preço poderia muito bem fazer a retração e me dar a venda lá em cima ainda. Por isso é que você não pode estopar. Tem um stop diferente de 1 minuto. Só por isso. É isso aí, pessoal. Tá bem? Então, o Premissas te dá toda a tranquilidade de você operar nos pontos corretos, se você ter a paciência. Quantas vezes acontece no mês isso? Você precisa coisas diferentes disso para operar?
Você não precisa, rapaziada. Você não precisa. Será que deu essa compra aqui embaixo? De retração aqui? Será que deu? Vamos ver aqui. Não, não deu, ó. O 5 foi embora, não deu. Já rompeu e foi embora. Ah, Nando, mas quando deu o gatilho aqui, o 5, sim, mas o 5 não. O 5 confirmou uma falha aqui, confirmou, ó. Ah, não, confirmou no 21. Não, não deu a entrada aí. Não deu. E aí? Daí você não compra. Espera chegar no ponto de venda e vende. Se der a oportunidade de vender. Aqui ele deu a antecipação e te deu o trade perfeito. As duas coisas. As duas coisas. É isso aí, pessoal. Só passei para fazer salientar isso, né? E outra coisa, pessoal, esses vídeos de acompanhamento de mercado aí que eu fico narrando o mercado, aí eu fico que nem um. Eu venho aqui, narro, vou na outra tela lá e faço a entrada, deixo a ordem pendurada, faço. Isso aqui para mim é dificultoso, pessoal, é dificultoso. Eu tenho dificuldade de fazer isso, entenderam? Eu tenho dificuldade de fazer isso, tá certo? Eu faço isso, eu tento fazer de uma forma didática, narrando, falando, tentando visualizar. Não é fácil, pessoal, você ficar conciliando o teu ganho, uma questão didática. Porque a narração minha, que eu procuro fazer, é uma narração de ensino. De ensino. É narrando passo a passo do que está acontecendo, passo a passo. Desde o minuto, do 3, do 10, do 5, dos outros grandes, todos eles. Tá bem? É uma narração passo a passo. E aí me dificulta muito eu pendurar a ordem. Às vezes a ordem não está pendurada e o cara está vindo me estopar aqui, até eu chegar lá para zerar a ordem, ele passou um pouquinho. Às vezes está chegando no meu game, a ordem não está pendurada, daí ele volta, bate lá e volta, entendeu? É complicado, pessoal, complicado. Não é fácil, não. Então eu espero que vocês aproveitem e deem valor a isso, tá? Nando, que valor você quer que dê aí? Que vocês assistam, que vocês entendam, que vocês tirem dúvidas, que vocês comentem a dúvida, que vocês perguntem uma dúvida, tá certo? Eu preciso saber se isso está sendo útil de alguma maneira. Porque se não tiver, pessoal, eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer o meu trivial aqui, tá tudo bem, tá bem? E tá tudo bem. Certo, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau.